Nós dissemos que o teorema de Green, cujo enunciado está aqui, é válido em domínios assim deste género, sem reentrâncias, e em domínios deste género apresentamos uma demonstração direta, baseada no teorema de Fubini e na fórmula de Barrow. Depois dissemos que o mesmo enunciado, as mesmas identidades, são válidas num domínio com reentrâncias, e as reentrâncias podem ser assim, ou podem ser mais complicadas, podem ser buracos, pode ser mais do que um buraco, portanto a geometria pode ser bastante complicada. E apresentei duas justificações para mostrar que estas identidades ainda são válidas em domínios com geometrias mais complicadas do que esta. Uma das demonstrações consistia a fazer um corte, aqui por exemplo, ou dois cortes aqui, ou mais cortes poderão ser necessários, dependendo da geometria do domínio. Outra justificação possível é retomar a mesma demonstração que fizemos aqui para um domínio com reentrâncias, usando uma versão mais refinada, mais precisa do teorema de Fubini, em que permitimos que as tiras, neste caso tiras horizontais, neste primeiro caso tiras horizontais, neste segundo caso tiras verticais, permitimos que as tiras sejam desconexas, ou seja, aqui cada tira era um intervalo horizontal, por exemplo. Aqui algumas das tiras já não são um intervalo, são uma união de dois intervalos, ou poderão ser uniões de mais do que dois intervalos, se a geometria for mais complicada. E nós dissemos que nestes casos em que as tiras já não são conexas, mesmo assim o teorema de Fubini continua válido, temos que saber interpretá-lo. E então aplicamos essa versão mais precisa do teorema de Fubini e aplicamos também a fórmula de Barrow repetidamente, porque a fórmula de Barrow é aplicada em cada pedaço, em cada um dos intervalos, cuja união faz uma tira. E eu quero mostrar-vos ainda uma terceira justificação possível desta afirmação. E vou focar sobre este caso, no caso dos buracos. Uma coisa que podemos fazer, diferente do que temos feito, é dizer, este meu D, que é uma espécie de coroa circular, se estes fossem círculos, seria uma coroa circular. Este D é uma diferença entre um D grande e um D pequeno. Isto é um D grande, que é como se fosse um disco grande, isto é um D pequeno, como se fosse um disco pequeno. E então o integral que está do lado esquerdo do igual, eu vou apagar esta metade do teorema de Green, vamos focar sobre a primeira metade. A justificação para a segunda metade é muito parecida. E então o integral que está do lado esquerdo desta identidade acaba por poder ser escrito, podemos escrevê-lo assim. É uma diferença entre o integral sobre o D grande e o integral sobre o D pequeno. E agora, vou assumir que tanto o D grande como o D pequeno são domínios sem reentrâncias, portanto, posso confiar que esta identidade é válida aqui, e então aplico o teorema de Green, aplico esta identidade em cada um destes integrais, e fico com um integral sobre a fronteira de D grande menos o integral sobre a fronteira de D pequeno. Qual é a fronteira do D grande? É o círculo grande. Até posso chamar-lhe C grande. O círculo grande. Se isto fosse uma circunferência, seria um círculo grande. E o outro, a fronteira do D pequeno, é um círculo pequeno. Portanto, onde está aqui a fronteira do D grande, eu posso pôr círculo grande e aqui círculo pequeno. E, para isto ser verdade, eu estou a aplicar esta identidade em cada um destes domínios, grande e pequeno. Então, para isto ser verdade, eu tenho que ter a orientação certa, tanto aqui como aqui. E a orientação certa é esta.
porque eu aplico o teorema de Green num domínio sem reentrâncias e depois noutro domínio sem reentrâncias. Então o teorema de Green fica verdadeiro assim. O que eu posso fazer, se eu quiser, é trocar a orientação do C pequenino troco o menos e ponho C pequenino asterisco, porque é um C pequenino com orientação trocada. E agora posso dizer sim que isto é um integral sobre a união de C grande com C pequeno asterisco de f de y. Ou seja, acabo por obter o que eu esperava do teorema de Green, que é a fronteira de D. A fronteira de D tem dois pedaços. A fronteira de D desconexa, é uma união destas duas curvas, é esta curva a união com esta curva. E obtenho o teorema de Green tal como eu esperava, mas atenção com C pequeno asterisco aqui, portanto, tenho que ter orientação, tenho que percorrer a fronteira C grande no sentido trigonométrico, positivo trigonométrico, e tenho que percorrer a fronteira do o C pequeno, a fronteira do disco pequeno, no sentido oposto ao trigonométrico, que é o sentido dos ponteiros do relógio. Ou seja, confirmamos, deste modo podemos confirmar aquela convenção que nós apresentamos no vídeo anterior sobre como é que percorremos a fronteira de um domínio com buracos. Um domínio com buracos, a fronteira do domínio com buracos, para o teorema de Green ficar válido, tem que ser percorrida desta maneira. No exterior, na fronteira exterior, tenho o sentido positivo trigonométrico. Nas fronteiras interiores, que pode ser mais do que uma, se houver mais do que um buraco, tenho que ter o sentido oposto. Tenho que seguir o sentido oposto, que é oposto a este, que está desenhado aqui. Portanto, aqui tenho que trocar para obter o C pequeno asterisco. E isto é uma justificação diferente do teorema de Green para domínios com buracos. É uma demonstração relativamente simples. Podemos continuar a pôr este círculo aqui. Eu acho que é fácil de compreender, talvez até mais fácil do que as outras que eu apresentei no vídeo anterior. Tem uma desvantagem. A desvantagem é que no enunciado original do teorema de Green é dada uma função f que está definida no domínio D com valores em R. E o D é um subconjunto de R2 que neste caso tem buraco. Um buraco ou mais do que um buraco. Ninguém diz no enunciado do teorema, no enunciado desta identidade, ninguém diz que f esteja definida em pontos que não pertencem ao D. Isto significa que aqui dentro do buraco, nestes pontos que não pertencem ao D original, o D original é uma espécie de coroa, f pode não estar definida. Portanto, f pode não estar definida no interior dos buracos, dentro dos buracos. E se f não estiver definida nesses buracos, então esta demonstração não é válida. Não posso apresentá-la, não posso usá-la, não posso basear nela. Depende da expressão analítica que eu tiver para a função f. Portanto, às vezes esta justificação pode ser usada, pode ser invocada, mas nem sempre. É possível argumentar que, mesmo quando f só está definida no domínio D e não dentro dos buracos, nós podemos prolongá-la para dentro dos buracos. Existem técnicas para prolongar funções, neste caso, para dentro dos buracos. Sim, é possível, mas isso complica a demonstração. Deixa de ser uma demonstração simples. Muito bem.